Em relação ao arcabouço fiscal, o que eu vou dizer é o seguinte, eu sou muito sincero na minha análise. Por mais que eu deteste o PT e não é algo desprovido de razão, né, podia ter sido pior. Essa é a mensagem. Podia ter sido pior. Né? O próprio Haddad coloca assim, é difícil agradar Gleisi Hoffmann e Campos Neto. É verdade, ele deveria se preocupar em acatar mais as preocupações de um Campos Neto, porque são fundamentadas. Gleisi Hoffmann não passa de uma sensacionalista, demagoga, que quer gastar, gastar, gastar. Mas o arcabouço fiscal é ruim mesmo assim. Ele podia ser pior, mas ele é fraco. Ele é muito subjetivo, ele baseia-se muito em promessas. Então, se eu tiver uma arrecadação tal, a despesa só pode crescer 70% disso. Mas e se você não tiver? Aí depois tem um mecanismo de 50% para o próximo ano. Então é mais ou menos análogo ao cara que diz assim, eu espero ter isso de receita e depois, se eu não tiver, eu me ajusto. Isso não é muito sério como o Trabuco e companhia estão dizendo por aí, não. E no mais, prometer que não vai ter aumento de carga tributária, não há nenhum indício de corte de gastos. Nenhum. Aliás, a arrecadação está batendo recorde. Está batendo. O ex-secretário de Política Econômica e ex-ministro Adolfo Saxida lembrou disso hoje. A arrecadação bateu recorde. E o rombo primário foi recorde também, os 41 bilhões que eu mencionei. Então, veja, o problema não é falta de recurso. E nada nesse calabouço fiscal endereça a questão de conter despesas. Então, prometer que não vai ter aumento de carga com esse arcabouço desenhado é ilusão, é engodo. Então, tem um ou outro banqueiro aí tranquilo, mas o economista sério não está tranquilo, não. Ele sabe que o PT, que é perdulário, que é gastador e que acredita num Estado como locomotiva, né, do PIB e da justiça social, esse Estado vai gastar mais e mais e vai ter que arrecadar mais via mais impostos. Não durmam tranquilos com esse calabouço fiscal. Olha, eu diria que eu não me surpreendi muito assim, né? Quer dizer, eu já imaginava que seria algo parecido, né? Eles não têm tanta criatividade assim para criar algo que seja revolucionário, né? Assim, obviamente, dentro desse arcabouço daquilo que foi feito, nós estamos fazendo um retrocesso, né? Voltando àquilo que foi deixado para trás em 2016, que é uma meta de superávit primário, isso foi abandonado exatamente porque a carga tributária crescia desenfreadamente, acompanhando o crescimento dos gastos, né? E nós estamos voltando atrás, né? Obviamente, com uma roupagem um pouco nova, querendo falar, não, vai ser só 70% do crescimento da receita que vai aumentar a despesa, enfim, criaram aí, teoricamente, alguns dispositivos, mas nós voltamos ao que era uma meta de superávit primário, né? Quer dizer, não tem lá uma banda que, a meu ver, é assim, até ousada, né? Nós estamos falando de 0,5% do PIB de crescimento nos próximos anos, e não existe nenhum controle de gastos, né? Ao contrário, os gastos têm até mola para crescer, né? Se a arrecadação não crescer em termos reais, o gasto cresce 0,6%. Quer dizer, o próprio gasto por si só já aumenta. Então, a meu ver, assim, eu acho que alguns agentes de mercado leram relativamente bem. Acho que a gente está tão vazio de notícia boa nessa área fiscal que apareceu, de repente, alguma coisa que minimamente parece que o governo não vai implodir, né? Assim, sair num desenfreado de gastos e embarcar numa moratória da dívida pública. Aparentemente, tem aí uma trajetória de tentar equacionar, mas não vai ser do lado dos gastos. Acho que eu acompanhei a fala do Constantino. Vai ser aumento de impostos. Isso não tem como a gente chegar naqueles números sem ter um aumento de carga tributária nos próximos anos. Perfeito. Quem pergunta agora, Fabi Barroso. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou aproveitar e juntar minha área na sua. Eu sou do direito e sei, aliás, sou tributarista. Então, nós sabemos que o Estado vive de cobrar impostos, tributos, e a gente tem uma regra muito clara já na legislação desde 2010, tem um entendimento inclusive do Supremo, que nós sabemos também que pode mudar a qualquer tempo, né, que o Supremo tem
feito isso, agido politicamente em algumas pautas, e aí a gente tem, então, alguns impostos que poderiam ser majorados repentinamente e nem talvez obedecendo, conforme o Supremo aí, aquele período de 90 dias. E a minha pergunta para você é justamente essa. Eu vejo o governo se colocando numa sinuca de bico, porque ele está fazendo uma previsibilidade num superávit, algo que nós não sabemos com toda certeza, com o cenário internacional completamente incerto, né? Já foi feito também isso no passado, no primeiro governo Lula, essa coisa de basear a economia no superávit, e já fazendo um gasto de 70%. Então, o gasto é real e o superávit é irreal. E aí a gente não tem como o governo escapar, já que não tem mais o teto de gastos, sem poder majorar, assim, de forma até arbitrária, os impostos. Então, como cobrir esse rombo, sendo que a gente tem ainda dívida internacional, né, a dívida do Brasil é gigantesca. A gente vai ver também, será uma segunda modalidade de imprimir dinheiro e outras saídas que a esquerda costuma fazer, sem se importar com tudo isso que eu lhe disse, que é fato? Eu acho, assim, a meu ver, esse arcabouço hoje, né, me pareceu mais uma carta de intenções, assim, a coisa não está detalhada em vários pontos, o documento nem foi revisado, na última página aparece 2 vezes escrito voltar ao grau de investimento, se você ler ali aparece 2 vezes, quer dizer, nem revisaram o documento direito, tem algumas falhas de formatação, assim, é um negócio que parece que foi feito meio às pressas e me soa assim meio que umas linhas gerais, assim, eu não consigo, não ficou muito claro, né, o que eles, de onde vai vir os recursos, para onde você vai segurar gastos se eventualmente não cumprir o primário. Quando a gente tinha o teto de gastos era muito claro, né, quando batia no teto de gastos, os dispositivos eram imediatos. Você não poderia mais contratar no serviço público, ter aumento de servidor, criar despesa obrigatória, aumentar subsídio, aumentar despesas acima da inflação. O teto de gastos ele era muito claro nisso, por isso que ele funcionava, né? É uma infelicidade que ele esteja aí, no fim, foi um grande avanço fiscal que a gente fez, porque pela primeira vez na história do Brasil a gente colocou na mesa o problema que é o aumento dos gastos. Ele foi criado porque entre 97 e 2016 o gasto da União sobre o PIB aumentou de 14% para 20%. E a carga tributária saiu mais ou menos algo 6, 7% também nessa magnitude. Só a partir de 2016, 2017 a gente viu a carga tributária recuar no Brasil um pouco. E vai voltar a subir, exatamente porque não tem como eles fecharem essa conta sem um aumento de impostos. Onde vai ser, eu acredito, né, seguindo a tradição daquilo que eles fizeram no passado, eu não acredito muito numa impressão de moeda, eu acho que eles vão mais pela linha de impostos indiretos, né, buscando aí aumentar PIS/COFINS, IPI, quer dizer, já eliminar alguns subsídios. A gente ainda tem uma parte da desoneração dos combustíveis que está rodando, eles podem eventualmente retirar essa desoneração para aumentar a arrecadação, o que, sendo um imposto indireto, também vai ter um impacto em inflação e vai retardar a baixa de juros do lado do Banco Central, né? Então, é algo que eu não sei como eles vão avaliar isso, mas se for aquilo que eles fizeram no passado, eles vão por essa estratégia. CPMF, eu não acredito que eles voltem, porque é um imposto que ficou muito impopular, mas eles vão aumentar em várias direções. Ele mesmo já deu sinais aí, tributar videogame, sites de aposta e outras coisas aí. Quer dizer, o sinal é de aumento de imposto, não de corte de gasto. Nós estamos conversando com o economista Rogério Mori. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Obrigada mais uma vez aqui, né, com a gente. Professor, bom, primeiro que promessa não é projeto, né? O ministro Paulo Guedes, ele tinha uma mensagem muito clara, não apenas nas palavras, né, mas nas ações. E porque o ministro Paulo Guedes, ele era muito conciso e também entregava o que ele dizia, o Brasil acabou se tornando um cenário promissor até para investidores estrangeiros. Na sua perspectiva, professor, qual a mensagem que esse arcabouço envia para esses investidores fora do Brasil, aqui fora do Brasil? Ou ainda é cedo para dizer? Eu acho que é um pouco cedo, mas eu acredito, assim, se a gente olhar do ponto de vista
se eu sendo um investidor internacional, né, eu daria ainda um pouco, nesse momento, né, esse documento, essa fala, ficou muito no campo das intenções. A gente não tem objetivamente claro o que vai ser feito. Então, como a Fabi falou, quer dizer, você tem lá, o gasto está criado, eles vão aumentar gasto, já aumentaram com a PEC da transição, vão aumentar mais. De onde vai vir a arrecadação para fechar essa conta? Então, isso ainda está na carta das intenções, né? E eu acho que o governo não entendeu ainda, o que a esquerda não entendeu, infelizmente, é que o brasileiro já está cansado de pagar imposto e ter serviço público ruim, né? Eu acho que em várias dimensões. Então, ao invés de você primar por um aumento da eficiência daquilo que já existe, melhorar a qualidade do serviço público, qualidade do servidor público, da carreira, fazer uma reforma do Estado, você vai para o outro lado, que é admitir esse estado de coisas e crescer ainda mais e onerar ainda mais a outra parte que já paga uma carga pesada de impostos. Do ponto de vista do investidor internacional, eu diria que ele está no stand-by. Nesse momento, eu acho que ele leu, achou interessante, mas acho que vai aguardar um pouco ainda mais as coisas concretas. Como você falou, Paulo Guedes, efetivamente, ele colocaria isso em prática. Você teria, um documento desse, teria tudo detalhado, o que já seria feito, os valores, e de forma precisa. Não seria algo parecido com isso daqui, que é basicamente um PowerPoint de carta de intenções e de ideias do governo. Professor, a Bovespa subiu aí, fechando em 1,89% e o dólar caindo 0,73% após o anúncio aí dessa nova regra fiscal. Como é que o senhor avalia essa resposta do mercado inicialmente, né? Apesar de ainda ser uma carta de intenções, está muito incipiente ainda. A minha impressão é que eu acho que o mercado achava que seria pior. Eu acho que, conversando com alguns colegas, eu acho que o pessoal imaginava que a coisa seria pior do que saiu. Assim, havia alguns boatos de que despesas com saúde, despesas com educação não estariam limitadas a esses 70%. A sensação que tinha é que acho que se esperava uma coisa pior e veio algo menos pior do que o que efetivamente o que o mercado estava esperando. Então, acho que houve esse alívio, mas eu não encaro isso como algo assim que, vamos dizer, olha, é extremamente positivo, é um novo marco, é algo, nova vida no Brasil. Não, é infinitamente um marco muito inferior ao que a gente tinha do ponto de vista fiscal.